Você que é pai ou mãe, já teve aquela experiência de ouvir seu filho tossindo e ficar preocupado? Não saber se tem que sair correndo para o pronto-socorro, se dá para aguardar a consulta do pediatra? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre tosse em crianças. Por que a gente tosse? Todos nós tossimos. Tossir é uma coisa normal do nosso dia a dia. A gente tosse para evitar que as secreções entrem no pulmão. É um mecanismo de defesa do corpo para conseguir colocar as secreções para fora e proteger a nossa via aérea. Uma criança normalmente tosse 12 vezes no dia. E isso não significa que ela está doente. Se essa tosse ficar mais frequente, com outros sinais, aí sim a gente tem que prestar atenção que pode ter alguma doença associada. A gente tem que sempre se perguntar, há quanto tempo meu filho está tossindo? Por que é isso importante? Porque existem 3 classificações. A tosse aguda, até 3 semanas, a tosse subaguda, entre 3 e 8 semanas, e a tosse crônica, que é aquela tosse que dura mais do que 8 semanas. Agora a gente vai falar um pouquinho então sobre as tosses agudas. Quais são elas? São aquelas comuns do nosso dia a dia. É o resfriado, a gripe, tem também aqueles quadros de asma, bronquite, as traqueobronquites, que são as causas mais comuns do nosso dia a dia. Em geral, essas doenças não precisam de um tratamento específico. Vocês podem aumentar a hidratação e aguardar e ver qual vai ser a evolução. Mas em alguns casos, a gente tem que ficar atenta aos sinais de gravidade, que a gente chama de sinais de alerta. Um desses sinais, se seu filho tiver febre por mais de 48 horas, ou se ele estiver muito indisposto, não quer levantar, não está ingerindo líquidos, ou você percebe que ele está com falta de ar, esses são sinais de alerta importantes. Outra coisa é que se seu filho tiver menos do que 2 meses, sempre vale a pena levar para uma avaliação médica. Na presença de qualquer um desses sintomas, procure o pronto-socorro. Agora, se seu filho não tiver nenhum desses sinais de alerta, você pode aguardar a evolução, porque a tosse é um dos últimos sintomas da gripe a ir embora. Isso pode durar de 4 até 6 semanas. Então, se seu filho tem uma tosse por mais de 6 semanas, ele está entrando no grupo das tosses crônicas. O que eu preciso saber disso? A primeira coisa, eu preciso saber se isso é uma tosse crônica contínua ou se ele tem pego várias infecções uma atrás da outra. Vou explicar melhor. Você já ouviu falar que criança pega gripe toda hora? E é isso mesmo. A criança, ela quando tá melhorando de um quadro gripal, ela começa a melhorar, aquela tossinha vai indo embora e aí ela pega uma outra gripe, um outro resfriado e volta a tossir. Se esse é o caso do seu filho, então ele não tem um quadro de tosse crônica. O que ele tem são várias infecções respiratórias que acabam encavalando uma atrás da outra. Agora, se seu filho tosse há mais de 8 semanas todos os dias, aí sim ele tem um quadro de tosse crônica. E o que pode estar causando essa tosse crônica no seu filho? Coisas mais comuns são as complicações dos quadros gripais. A sinusite, a traqueobronquite, que podem causar febre algumas vezes e normalmente tem tosses que pioram à noite, tosses seguidas de vômito, de tanto tossir. Outra coisa que a gente tem que pensar são nas doenças crônicas. E uma delas, muito comum na infância, é a asma. Então, crianças que têm asma, elas costumam tossir recorrentemente. Repare também se seu filho regurgita muito e se essas crises de tosse vem após uma regurgitação ou logo após a refeição quando ele fica deitado. Isso pode ser um quadro de refluxo, tá levando ele a ter essa tosse crônica e que te incomoda todas as noites. Outra coisa que pode acontecer é ele se contaminar com alguém que tenha doença como tuberculose ou coqueluche. Veja na vizinhança, pessoas do convívio dele, se tem alguém que apresenta essas doenças. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que é quando a criança que coloca todos aqueles brinquedinhos pequenos, comida na boca e se engasga. Isso é uma das causas de tosse crônica que a gente não pensa. Por quê? A criança pode pegar aquele brinquedinho, se engasgar e com esse engasgo o objeto ir para o pulmão. Dessa forma pode surgir uma tosse que antes não existia numa criança que já engatinha ou já anda e pode pegar esse objeto. Então fique atento, porque se o seu filho começar a ter quadros de chiado, tossir de uma hora para outra sem nenhuma causa aparente, veja se não tem nenhum objeto faltando ou pense se ele não se engasgou na última refeição. Nesses casos, procure imediatamente o pronto-socorro. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te manter informado para que você ajude o seu médico a chegar no melhor diagnóstico e tratamento para o seu caso. Você sabia que os xaropes para tosse não tem nenhuma comprovação científica de que funcionam? E além disso, de não trazer benefícios para o seu filho, pode gerar um monte de efeitos colaterais? Outra medicação que a gente também não deve usar em crianças pequenas são os descongestionantes nasais, aquelas medicações que a gente coloca para desentupir o nariz da criança, e essas medicações podem levar inclusive a problemas no coração. E aí, gostou do vídeo? As dicas te ajudaram? Então se inscreva no canal Doutor Ajuda e deixe seus comentários.
Olha aí, não deixe de assistir os outros vídeos também.